Olá, caros ouvintes. Bem-vindos ao Unbounded.dev, nosso podcast sobre desenvolvimento de software e tudo o que rola em torno disso. Aqui, nós vamos falar muito sobre assuntos técnicos, algumas entrevistas e também debates, mas sempre sobre aquilo que amamos fazer, programar. Meu nome é Álvaro Cantador, falo diretamente de Curitiba, Paraná, e está aqui comigo meu caro amigo Eduardo Dias. Olá pessoal, meu nome é Eduardo Dias, falo do interior dos Estados Unidos, aqui diretamente de Lincoln, Nebraska. Vocês encontram mais informações sobre a gente em nossos LinkedIns, links no post. Em todo episódio nós temos os recadinhos da paróquia e gostaríamos de lembrar a todos que estamos em várias plataformas de podcasts, incluindo o Spotify, o iTunes, que é o Apple Podcast, temos também o Google Podcast e também no YouTube, que não é uma plataforma de podcast em si, mas estamos lá, marcando presença. Então se inscreva nesses canais, nesses dispositivos, nesses aplicativos, para receber os nossos episódios assim que saírem. Também não se esqueça de mandar um feedback pra gente, tanto pelo site, pelo LinkedIn, ou também pelo e-mail team@unbounded.dev. Esse é mais um episódio da série sobre o livro Beyond 12 Factors. Nessa série, a gente resume todas as práticas descritas no livro, que vai além dos tradicionais 12 Factors. Para aqueles que conhecem, para aqueles que não acessaram, tem o link no nosso site. Nós comentamos cada fator, seus benefícios, seus desafios e sempre também compartilhando as nossas experiências. Aquilo que não está nos livros, como a gente sempre diz. Então, se você é dev, está desenvolvendo algum software as a service ou simplesmente usa serviços em nuvem, ouça os episódios anteriores, todos disponíveis no site unbounded.dev ou no seu aplicativo de podcast favorito. A tua empresa é mão de vaca e não deixa você ter um ambiente de desenvolvimento parecido com o de produção? Você tem um servidor de desenvolvimento com tudo instalado, aquele Windows bonito, praticamente um Pentium 4. Espero que as pessoas ainda lembrem do Pentium 4. Enquanto a sua produção tem várias máquinas, esse episódio é pra você. O episódio de hoje, então, é o grande esperado paridade de ambientes. Apesar de ele estar elencado ali entre o nono fator, entre os 12, ele é um dos fatores que a gente vem mencionando desde o primeiro, praticamente. Algo que atrapalha todo dia da gente desenvolvendo e que, se hoje não atrapalha, algum dia atrapalhou muito. Então, hoje a ideia é a gente vai conversar aí sobre esse fator e ver o que ele traz pra gente no dia de desenvolvimento, na nossa produtividade, o quanto ele afeta e também trazer o que ele agrega no nosso processo. Eduardo, vou lhe fazer a pergunta. O que é paridade de ambientes? Eu adoro essas perguntas, Álvaro. Paridade de ambiente é quando o seu ambiente de desenvolvimento e o seu ambiente de produção são muito, muito parecidos. É diferente de ser igual. Igual é o ideal, mas quem consegue a perfeição, né, Álvaro? Um bom exemplo dessa questão da diferença do aceitável ou não é o SLA. Você, às vezes, tem ali sempre o ideal do uptime é 100%. Mas às vezes nem sempre é possível manter os vários noves depois da vírgula, às vezes é muito caro. Então, acho que paridade de ambientes também entra esse conceito. O quão próximo você precisa ter eles para garantir que seu sistema seja resiliente e que você tenha um processo de desenvolvimento de software saudável o suficiente para que não deixe seus desenvolvedores loucos. E você falou uma coisa interessante, Álvaro, um detalhezinho que é saudável, né? Como que você cria um ambiente saudável? Paridade de ambientes é um termo assim que a gente tava esperando. Esse é um episódio que a gente tava assim, vamos falar sobre paridade de ambientes, porque a gente sofre com isso hoje e muitos desenvolvedores também sofrem. É uma coisa difícil de alcançar, praticamente utópico, chegar ao nível de 100%. Por isso que a similaridade de ambientes é a forma correta de dizer, né? E o quanto mais similar, melhor. Quanto maior o gap, quanto maior a lacuna na questão de diferenças, pior. E a gente vai falar sobre isso hoje, né? A gente vai falar sobre a questão de quais são as diferenças, como a gente pode trabalhar isso e como manter um ambiente saudável. Porque ter 5 dígitos depois do 9 é muito caro, é muito trabalhoso. Então, Eduardo, como você mencionou, a gente tem 3 lacunas, 3 gaps, tradução direta aí de volta,
que são 3 principais aspectos que esse fator traz que fazem dele ser tão importante assim. E o primeiro deles, que vem à tona, o primeiro gap, é ferramentas e recursos. Esse é um assunto até polêmico, se você for ver. As pessoas brigam de faca na rua. Olha a peixeira! Sobre ferramentas utilizar. A indústria vem tentando solucionar isso há tempos, desde ali, sei lá, para mim, pelo menos a minha primeira visão de você ter uma paridade de ambientes grande é com esses deployers, né? Por exemplo, o Chef, o Puppet, e esses são os primeiros caras que fazem você criar a máquina em primeiro lugar. O Vagrant também, ele é mais novo já, né? Ele é um recurso mais novo, mas ele também vem aí já de uma nova leva. Mas a indústria vem há muito tempo brigando para tentar resolver esse problema, porque a galera vem questionando isso há tempo. E nesse questionamento, Álvaro, é a questão de o que está acontecendo, como que vão trabalhar, né? É a questão do provisionamento. Estamos lá, o Chef, o Puppet são empresas líderes na parte do movimento DevOps, mas são empresas que trabalham com um aspecto que é como eu criar ambientes, replicar ambientes. E isso é muito crítico. Mas se você trabalhar a questão de ferramentas, não é só a questão nesse primeira lacuna que a gente vai comentar, que é a questão de ferramentas, não é só a questão de provisionamento do seu ambiente. Não é o seu servidor ser igual no ambiente de desenvolvimento com o ambiente de produção. Esse é um aspecto muito importante. Porém, quando a gente fala de ferramentas e recursos, a gente tem que ir além disso. Eu acho que é importante aqui mencionar, já deve ser algo meio batido, mas se você está desenvolvendo uma máquina Windows e está publicando em Linux, começou, acho que um problema. Nossa, a gente devia ter colocado essa na introdução, né? Você desenvolve no Windows e publica no Linux? Nossa senhora. Essa ia ser muito boa. Continua, desculpa. Vai lá. Eu acho que isso já é o primeiro das questões, mas garantir, por exemplo, que a gente até falou sobre a questão de gestão de dependências, ali você garantindo que as dependências estão na mesma versão, mas até a linguagem que você está utilizando, por exemplo, o Node, você está usando 12.14. Alguma coisa. Às vezes um patch pode ter um bug que você pegou ou não, então às vezes até nesse tipo de coisa, para você reproduzir localmente, é importante você ter essa mesma versão. Por isso eu até achei a mencionar o Chef, o Puppet e tal, porque eles garantiam essa questão da mesma versão do seu ambiente por completo. A máquina que você está utilizando, como é que você está executando o ambiente, como você está desenvolvendo. Então, é muito importante isso, você ter o mesmo SEO pelo menos, nem que seja virtualizado, mas sempre em todos os lugares. E nisso a gente fala, né, Auro, quando a gente fala sobre ferramenta, a gente está falando sobre muitas coisas. No servidor, na sua máquina, lembre que a sua máquina é um ambiente. Tá? É um ambiente muito ativo, inclusive. Então é aquela história da questão de desenvolver no Node, o Node, o runtime ser parecido, igual, como que ele se comporta, é questionável entre ambientes operacionais diferentes. A questão que nós tivemos no passado, né, Álvaro, um outro momento que nós trabalhamos juntos, desenvolvendo .NET e como poder rodá-lo eficientemente no .NET Core, no .NET. No caso, era o beta 4 do VNext, antes de VNext ainda. Não era nem .NET Core, era 2015. E quando você está desenvolvendo um ambiente Windows, né? Então, essas pequenas diferenças de runtime, da linguagem, tudo isso faz muito, muito impacto. Rodar, o que nos leva a um outro aspecto que é não só entre você e o servidor, mas também você e o outro desenvolvedor. É a tua máquina parecida com outra do desenvolvedor, né? Então, eu acho que o Álvaro escolheu o tópico de ferramentas das lacunas, são 3 lacunas, a gente vai estar trabalhando, tempo, pessoas e ferramentas e recursos. A gente começou atacando recursos e ferramentas porque é o monstro da história, e vamos falar sobre isso. Então, nesse monstro, quando a gente fala de servidor, servidor, conseguir fazer manualmente um servidor com outro é complicado. Ferramentas como o Chef, o Puppet, Ansible, o Vagrant, se você tá mais assim, tipo homegrown, mais caseiro, serve. Mas até como um VMware, eu acho que ele tem umas soluções bem enterprise, assim, o Vagrant. Tá certo, ele é capaz no sentido, mas eu digo assim, ele é muito mais comum em small shops, né? Você não vai ver o Vagrant no sentido de adoção como o Ansible é, como um Chef é, né? Mas nesse sentido, trabalhando provisionamento. Você está falando de um Terraform,
você está falando para recursos de cloud, você está falando de um COPS para um ambiente nativo Kubernetes. Muito bacana. Mas indo agora, eu estou tentando conectar os pontos aqui, indo agora para a questão do ambiente de desenvolvimento local, a sua máquina com a máquina do outro desenvolvedor ser parecida é muito importante. Você vê ferramentas hoje, e eu vou deixar o Álvaro falar, eu prometo, tá? Vê ferramentas, por exemplo, uma coisa que eu queria comentar é o VS Code lá nas extensões de nativa de rodar em containers. Por exemplo, que é o... Como que eu vou até procurar que é o Remote Extensions, alguma coisa nesse sentido. Eu vou procurar. Sim, se conecta via SSH lá na máquina rodando. É que na verdade isso é usado para o foi criada essa feature para questão do WSL2, né? Para você conectar, porque ele cria um kernel separado do Windows, um kernel Linux do lado do kernel Windows rodando, enfim, tem umas questões ali de desenvolvimento. Daí você roda comandos Linux nativo. Ele foi desenhado com isso, mas já você vê várias soluções da indústria utilizando, já conectando de servidores remotos usando SSH, porque é a mesma coisa no final do dia, é sempre você conectando numa outra máquina. Não, então, por exemplo, né, o Remote Development, que é o nome da extensão para o VS Code, que permite você conectar num SSH, conectar num WSL, no caso você está desenvolvendo um Windows, ou conectar num container rodando um Docker. Imagina você ter um container, uma imagem de desenvolvimento que permite você garantir a paridade nos ambientes de desenvolvimento entre os desenvolvedores. É um nível acima, né? E isso, na verdade, até soluciona questões, por exemplo, sei lá, de compliance. É muito comum no passado, recente até, software houses ou, sei lá, e até moedores de carne humanas que tinham ambientes, você tinha um notebook, você entrava na empresa, ganhava um notebook, mas tinha acesso a uma máquina virtual, né, inteira para você trabalhar. E esse remote... Só para esclarecer, moedor de carne são essas empresas, fábricas de software que te pagam miséria e cobram uma fortuna de empresas lá fora, tá? Então é só isso que ele quis dizer. Então, até às vezes nesse sentido mesmo, enterprise maluco, você consegue ter uma economia gigante, porque você não precisa mais ter uma máquina inteira provisionada, você tem para todos os desenvolvedores o mesmo setup ali num SSH, um container Docker com 256 MB de RAM, vai rodar bem. Você conecta lá e você tem tudo pronto para o desenvolvedor no ambiente, então, e vai ser muito parecido com produção também, até por as questões que você está usando. A gente falou bacana de paridade de ambientes, no ambiente de desenvolvimento, entre desenvolvedores. A gente falou sobre no desenvolvedor para a máquina do servidor, né, entre os servidores. Mas um outro aspecto que é interessante é as ferramentas que você utiliza nestes ambientes. Por exemplo, qual é o seu banco de dados? Você não usa aquele banco de dados Enterprise na sua máquina de desenvolvimento, né? Ou se você usa, parabéns. Sempre tem um DB2, sempre tem alguma coisa bizarra aí nesse meio, mas às vezes tem ambientes que não é tão comum acontecer, mas por exemplo, às vezes está usando ali um JSONB do Postgres, que é um recurso muito específico de um banco de dados só, né? Você não tem isso para... Às vezes tem coisas parecidas para MySQL, mas existem outros bancos que não são assim. Mas o Postgres, nesse caso, já não é tão específico, porque geralmente você consegue ter uma versão em produção, uma versão em development. Mas às vezes você tem uma máquina que não tem um recurso suficiente, está usando ali um SQLite. O Rails isso é muito comum, né? Você às vezes tem um SQLite rodando local e daí por produção você vai com outro banco de dados. Mas isso aí ainda... Graças aos ORMs, né, que os Object Relationship Mapping Frameworks, que fazem esse mapeamento entre os objetos e a base de dados, que permitem, mas não é a mesma coisa. Existem, às vezes, situações específicas que podem trazer bugs para você que você não vai estar ciente disso. Não, e mesmo dentro quando você está no mesmo banco de dados, né? Vamos voltar para aquele aspecto do Postgres, por exemplo. Você está rodando Postgres, aí você... Esse é até um detalhe que a gente encontrou no passado, né? Que você está rodando Postgres, bacana. Tem a questão, qual é a versão que você está rodando local? Qual é a versão que está rodando no teu servidor? Você tem bancos de dados como o MySQL, o Postgres, eles trabalham com questão de plugins e extensões.
você tem todas as mesmas extensões locais com as extensões remotas. O pgcrypt, que é o do Postgres, que você tem local para gerar seus GUIDs aí nos seus IDs. Você tem certeza que você tem ele lá no seu AWS Aurora? Isso que eu ia falar do Aurora, exatamente, porque o Aurora não é a mesma coisa. Ele tem a mesma engine, mas não é a mesma coisa. Mas você acha que é um Postgres. Então, cuidado, tá? Cuidado que esse gato não é lebre. Realmente, esse do Aurora aí já passou e tem que tomar cuidado, principalmente quando você está usando ali um framework para mapear migrations e tudo mais. Pode ser que quebre completamente o teu build porque você está usando uma extension que o Aurora não suporta ou que tem um nome diferente às vezes. Então, nunca é igual. Tomem cuidado. E esse é o exemplo que a gente fala da questão do banco de dados, mas tem outras coisas, né? Então, o que liga muito a questão, que é um tópico que a gente colocou também parte aqui, mas que é o backing services. Então, na parte de ferramentas, vamos estender isso, né? Uhum. Que é que banco de dados, ferramentas de mensageria, ferramentas de cache são exemplos de serviços que são backing services, que a gente falou no episódio passado. Então, se você não escutou ainda, escuta depois, tá? Não precisa dar um pause agora, escuta depois. Mas é muito legal. Que são exemplos de backend services que você precisa lidar com a adaptação. Você roda o teu cluster, a tua ferramenta de mensageria local, você roda no teu ambiente de desenvolvimento, ela simula o ambiente de produção. As configurações que você tem lá são muito diferentes. E também existem até fazendo uma vírgula sobre essa questão backend services, porque às vezes você não consegue ter as mesmas estratégias locais do que utilizando em produção. Eu acho que o exemplo mais recorrente disso é a questão do tratamento de arquivos. É o principal, na verdade. Por exemplo, às vezes você está usando o S3 para salvar arquivos na nuvem, mas local você testa com Blob Storage, né? Essa é pelo menos a solução mais fácil. São coisas completamente diferentes. Às vezes está usando uma SDK específica, por exemplo, do S3 para fazer o upload direto e não tem nada a ver com o teu teste local do teu blob. E isso pode dar alguns problemas, especificamente na questão de ataques. Isso é um vetor muito fácil para ser abusado por hackers externos. Então, se você tiver algo que você não testa tão local assim, se você não está vivendo aquela feature ali esbarrando toda hora, pode ser até que ou simplesmente pode falhar, pode ser simplesmente esteja uma falha e você nem perceba. Então, essas diferentes estratégias precisam ser mitigadas. Você precisa ter um mapeamento de aonde isso é importante você saber que está ou não. E um outro fator disso, um outro exemplo, que formas de resolver, que eu gostei muito da solução, pelo menos, que é com o Kubernetes, ou plataformas que você abstrai o uso de disco. Isso é muito importante. Às vezes você tem um stateful microservice, ou você tem um stateful service, né? Você tem um servidor que precisa salvar algo num disco, alguma coisa, sincronizar arquivos, né? Muitos pods utilizando o mesmo storage. Evite isso ao máximo, isso é uma dor de cabeça que você não precisa ter, mas caso eventualmente tenha, sempre lembrando, evite, mas caso eventualmente tenha, existem formas, por exemplo, às vezes com o Kubernetes, de você abstrair a forma que você acessa esses arquivos e que isso fica para a tua infraestrutura. Então você mitiga o bug no sentido de acontecer em produção, né? Vai ter problemas para você fazer isso rodar, vai dar problema, vai dar pau, o build não vai passar, o setup vai dar ruim, o VPC não vai funcionar direito como você esperava, não vai conectar o recurso às vezes, mas em produção, a feature em si utilizando, ela vai estar transparente, você não vai ver aquilo, a diferença do método. Então, às vezes, procurar métodos o mais parecidos possível e fazer com que a tua infraestrutura banque isso, a tua infraestrutura que disponibilize esses métodos iguais de acesso a algum recurso, seja um arquivo, seja rede. E é muito engraçado você comentar isso, Álvaro, porque a gente está muito acostumado, principalmente para aqueles que estão começando a participar no ambiente de DevOps. E quando eu falo ambiente de DevOps, eu quero dizer no ambiente que você se preocupa não somente com o desenvolvimento funcional do seu aplicativo, mas você se preocupa também com aspectos de infraestrutura, escalabilidade e segurança também, né? Outros aspectos não funcionais.
Para esses que estão começando nessa jornada DevOps, é muito difícil perceber esses detalhes. É muito fácil você cair na armadilha do rodou da minha máquina com 30, sabe, que eu tenho 1 tera de disco e nunca faltou espaço. Mas quando eu fiz o deploy num container que tem no ambiente compartilhado de alta densidade de containers é o propósito do ambiente de nuvem para alta densidade. Então, nesse ambiente de alta densidade, onde você só tem 100 megas de disco, e você achou que o teu serviço ia funcionar igual. Aí foi lá, desde o log, que foi salvo num disco e encheu, até arquivos que você compartilha, ou arquivos que você não compartilha, como o Álvaro comentou, né? A questão de muitos pods ou de muitas instâncias usando o mesmo, que deveriam usar o mesmo mapeamento. Então, esse aspecto é muito interessante. Se você não consegue assimilar, porque você está no começo da sua jornada ainda, tipo, não assimilar a ideia, por que está um problema tão grave, não tenha preocupação. Teu tempo vai chegar, continua na jornada, é um problema que acontece, que vamos dizer assim, abstração, uma característica de ambientes distribuídos. Então, desenvolvimento de microserviços vai necessitar que você trabalhe com essas questões não funcionais. E eu acho que isso abre, acho que uma grande brecha para nossa segunda lacuna, que é pessoas. A gente tá indo de trás para frente aqui. Vamos lá, vamos que vamos. Isso dá uma brecha tão grande porque, ao mesmo tempo que você tem um problema desses requisitos não funcionais aí que o Eduardo mencionou, existe um requisito não funcional muito importante que é o fator humano. Os antigos processos de desenvolvimento de software tinham que, às vezes, as pessoas que desenvolviam não eram as mesmas de infraestrutura. Hoje em dia, até com as modinhas aí do momento que ajudaram a acabar com isso de certa forma, mas que acabam acontecendo, por exemplo, os squads aí dos times e tudo mais, acabaram trazendo uma questão de que a mesma pessoa que faz o deployment é a mesma pessoa que coda. Isso é excelente no final do dia. A mesma pessoa que tem o ownership, né, daquele código, a pessoa que tem daquela feature, enfim, do que ela está trazendo para o teu aplicativo, é a mesma pessoa que é responsável pelo deployment, mas também responsável entre aspas, porque às vezes isso é abstraído até por um CI/CD, algum processo desse jeito. É uma forma de mitigar esse fator, essa lacuna o fator humano, mas isso tira completamente aquele mindset antigo de que é uma pessoa que vai pegar o teu jar, o teu war, o teu package que seja e vai jogar em produção. E já começa com aquela questão de essa tradição de desenvolvedor. Vamos dar um passo para trás aí, né, Álvaro? O desenvolvedor desenvolve, o QA testa e o Ops faz o deployment. Vamos combinar tudo isso. A grande lacuna na questão de pessoas é a pessoa que desenvolve não é a mesma pessoa que faz o deployment. Um outro aspecto que é o que o Álvaro está comentando é quanto maior o número de pessoas envolvidas no processo de entrega de um recurso, de uma feature, de uma funcionalidade, maior é a perda de conhecimento e maior as chances de falha. Porque, como que fala em inglês, né, que é o handoff, é muito mais transições. Tá aqui o meu trabalho, o meu contexto, sabe, na transferência de conhecimento é muito maior e com isso a chance de erro, a chance de esquecer alguma coisa é grande. Sempre tem aquela variável do ambiente que você colocou como principal questão da feature, você esqueceu de avisar a galera que tinha que usar aquilo e foi pra produção sem aquela variável do ambiente setada e ferrou com tudo. Você esqueceu de setar aquela variável do cookie site lex e aí foi com um problema para produção. Então, acontece em todo mundo. O que, claro, o Lex, aí um problema autoacusatório agora no meu caso, mas é um problema que é solucionável. Eu não disse nada. Que é solucionável você ali tendo uma proximidade maior ali, por exemplo, às vezes, eu acho que um fator comum, ainda voltando um pouquinho de ferramentas e recursos, acho que é um clássico também, é Docker Compose versus Kubernetes. É muito comum você ter. Hoje em dia eu acho que é o default, mas é um default muito confortável você ter o Docker Compose local e o Kubernetes em produção para utilização, até principalmente por uma questão de conhecimento da equipe, porque
rodar todo mundo com Kubernetes, mesmo utilizando soluções que nem a Rancher traz pra gente, o Key3S, que é o Kubernetes menorzinho, sem etcd, ali mais magro para você utilizar dentro de uma Docker Image. Mesmo com esses recursos, você precisa ter a equipe inteira sabendo como o Kubernetes funciona. E a gente sabe como o Kubernetes é complexo, como é chato, como tem abstrações demais, às vezes, para um desenvolvedor ali, até pleno da tua equipe, conseguir rodar, o que acaba tendo um atrito muito grande de você ter uma perda de desempenho nas suas entregas e tudo mais. Então, o Docker Compose mais o Kubernetes, ele acaba sendo uma junção, são duas ferramentas que trabalhando juntas acabam trazendo uma certa flexibilidade para você trabalhar, porque as duas vão estar usando a mesma engine, né, Docker. Alguns conceitos parecidos, por exemplo, o .env-file, que daí você transporta para o config map, mas que são muito parecidos ali, você tem uma injeção via variáveis de ambiente, e que acabam trazendo também as mesmas dores. É sempre ruim no Docker Compose você ter arquivos persistentes, da mesma forma que é sempre ruim no Kubernetes você ter arquivos persistentes. No DNS do Docker Compose, você tem que lembrar sempre de fazer o link entre os containers, da mesma forma que você tem que ter os serviços no Kubernetes. Então, eles acabam trazendo dores parecidas, apesar de serem ferramentas diferentes, mas da mesma forma que pôr o Docker Compose em produção é impossível, eu acho que pôr o Kubernetes em ambientes de desenvolvimento em grande escala, aí, com equipes grandes, com diferentes skills, é uma forma muito complicada você ter todo mundo sabendo da mesma coisa, mesmo com Helm, seja o que for, a ferramenta que tiver. É complicado você trazer o Kubernetes, hoje em dia, pelo menos, para um ambiente de desenvolvimento. Então, no fator humano ainda da coisa, voltando ao tópico, voltando à pauta, se você conseguir automatizar o máximo possível usando as ferramentas corretas, você consegue, acho que, abstrair isso de uma forma bem satisfatória e de uma qualidade, acho que, atendendo o projeto da melhor maneira possível. Eu ia comentar algo agora, mas o Álvaro, neste comentário que ele fez sobre a questão do Docker Compose e Kubernetes, que é uma situação que, vamos ser honestos, é o que a gente sofre hoje em dia no nosso ambiente, ele me fez pensar numa solução para este problema. Então, agradeço. Muito obrigado, Álvaro. Muito obrigado. Em breve discutiremos e eu comentarei sobre qual é a solução. Mas continuando com o episódio, né? A questão de um outro aspecto da lacuna de pessoal é o ser humano. O ser humano não devia estar envolvido nessa equação. Não importa se é 1, 2, 3 ou 4. Quando você está falando da entrega de um produto, né, que é o grande aspecto que tanto nos dois livros, tanto o 12 Factor, mas no livro do Beyond 12 Factors, fala sobre a questão de que cada commit é um candidato de deployment. Então, somente quando a gente tem uma paridade de ambiente é que podemos confiar, que podemos prever com uma certa precisão de que qualquer mudança que você faça, qualquer commit, ele pode ser feito deploy sem problemas. Então, como cria um ambiente onde cada commit pode ser um candidato de deployment, se você tem a questão do ser humano envolvido, né? É muito fácil pra gente, quando a gente faz aquele Xcopy deployment, falhar, esquecer de copiar um arquivo, esquecer de apagar um arquivo, esquecer de atualizar. Mesmo não importa se você fez isso todos os dias por 10 anos. Existe um momento em que você vai falhar. Agora, quando você automatiza isso e você coloca no ambiente de integração contínua, de continuous deployment, de continuous delivery, que é aquela questão de você puxou o código, ele já vai direto para a produção, né? O continuous deployment. Isso muda o cenário. Então é aí que você vai trabalhar, tirando o ser humano da equação na questão do pessoal, é que quando você consegue reduzir. Então é engraçado. A gente começou falando sobre mais de 2 pessoas, quanto mais nós nessa conversa, pior é. Como chegar à quantidade zero de nós? No sentido de que você tem um desenvolvedor, ele puxa o código e acabou. Então é a automatização. E é incrível como hoje em dia é barato e fácil fazer isso, automatizar. Você tem receitas prontas na maioria das ferramentas para quase todos os tipos de ambientes e quase todos os provedores de nuvem. Então, acho que não é mais desculpa para um continuous deployment seguro e satisfatório. E tem também como você usar, eu acho que esse fator humano a seu favor dentro desse contexto. Você, desenvolvedor, que sabe que você deu um push para master
e seu código está automaticamente em produção, você sempre vai pensar duas vezes antes de puxar. Você sempre vai pedir para um colega fazer um escrutínio mais completo no seu código para ter certeza. Então, eu acho que esse fator psicológico também, eu acho que você acaba revertendo ao seu fator. Porque todo mundo vai pensar duas vezes antes de fazer alguma coisa, porque é sempre definitivo, é sempre escrito em pedra. Então, se você pegou e fez ali uma feature e, tô com preguiça de fazer esse test case aqui no Integration, no Unity, sei lá, onde você estiver fazendo, para poupar tempo, ou por preguiça mesmo, você está cansado de desenvolver, é algo que você pensar duas vezes, porque vai para produção. E, cara, o usuário vai achar um jeito de quebrar, como. Enfim, a gente um dia vai ter que fazer um episódio só sobre usuários, mas você vai pensar sempre muito na qualidade. Mesmo no contexto de equipe gigantesco, o desenvolvedor vai ter esse pensamento. Traduzindo de uma forma mais politicamente correta o que o Álvaro disse, você não vai tocar o terror assim, sem se preocupar com o teu código. Bacana, né? Isso é verdade. Em poucas palavras, é o poder do cagaço. Eu falei terror para não falar pior, né? Mas vamos lá. E olha que é complicado. Então, isso é a questão da segunda lacuna, que é a lacuna de pessoas. Indo para a terceira lacuna, questão de Terceira e última. tempo. Terceira e última é mais fácil, é mais tranquila, que é a questão do tempo. O quanto tempo leva o código para sair do desenvolvimento para ir para a produção. Que é o impacto, que eu acho que é essa lacuna, né, Álvaro, que sofre as consequências de todas as ações que você tomou em relação a ferramentas, a pessoas, a automação. Porque isso impacta diretamente em quanto você vai poder produzir. Se a tua empresa fala, nós fazemos um deployment todo mês, todo trimestre, todo semestre, tá na hora de rever o seu processo, tá na hora de rever a sua paridade de ambientes. Tem alguma coisa que não tá certo lá. E ainda esse fator do tempo traz. Eu acho que esse é o mais relativo na questão ali que eu comentei no começo da analogia com SLAs, né? Do 99,9999. Quando você. Aí eu acho que é uma questão também mais de precisar, mas também a questão da importância de quem está consumindo o seu serviço. Se você faz deploy todo dia, se você tem um semantic versioning, a gente tem aí nosso episódio sobre versionamento, sobre como utilizar da forma correta, isso acaba sendo muito mais importante, isso acaba sendo muito mais evidenciado. Não é nem importante, né? Acho que a palavra é essa, sendo muito mais evidenciado. Hoje em dia, você fazer release notes, se você tem muitas pessoas consumindo o seu serviço, se você tem que fazer isso com uma certa constância, a automatização disso também entra, a questão das pessoas, né? Ali você, o quão mais automatizado você tem ali, fazer alguma coisa baseada no seu Git History, fazer alguma coisa baseada nos seus Jira Tickets, enfim, tem N soluções para isso, mas o tempo que você coloca essas soluções hoje em dia é cada vez mais fundamental. Especialmente quando você tem ali um negócio ali, um business to business, né? Um B2B, que tem outras empresas consumindo. Não é fazer notinha bonitinha no seu aplicativo para iPhone com as suas atualizações novas. Você também, não só, claro, porque quando você coloca o teu código, que nem eu falei, acho que num fator ali do desenvolvedor direto, jogar na produção, o cara tá pensando ali, putz, meu código já vai para produção hoje, mas eu acho que também dada a importância do que você está fazendo, se você está fazendo algo muito importante, cara, quanto mais rápido você lança um bug fix, quanto mais fácil você lança uma feature nova, além do ganho para o teu negócio que você tem, é saudável para o teu software, é saudável para tua operação. Então isso eu acho que é um dos... Você tem que sempre ter uma flag quando você vai analisar um processo, se você for dar uma consultoria, se você está em desenvolvimento, a principal flag, eu acho que desse fator sobre a qualidade de ambientes é o tempo e questão de puxei para master e tem produção. Qual é a diferença de tempo para esses dois? Exato, essa métrica é muito importante, né, Álvaro? E eu tava pensando aqui que é uma questão de que uma frase que a gente usa muito aqui na empresa é: a única constante que nós temos é mudança.
Ou seja, você está sempre mudando, você está sempre o quão rápido você consegue se adaptar. E se você tem uma empresa pequena, se você está numa pequena startup, ou se você está numa empresa grande, você vai sofrer com diferentes tipos de pressão. Pressão para entregar um projeto que está atrasado, ou um timeline que foi, assim, uma data de entrega que foi definida por um pessoal de vendas. Você tem que entregar um projeto, um produto, uma feature. Quanto mais clientes você tiver, mais demanda, mais atenção, mais o pessoal, a gente fala, você mais no spotlight você tá, que é a questão de você, o pessoal tá te observando. E como que você se adapta a isso? É toda essa questão. É engraçado, como que esse tópico, né, Álvaro, paridade de ambientes, tá cobrindo tantas coisas que os outros aspectos, outros fatores também cobrem, que é o quão rápido você entrega o seu código. Então, paridade de ambiente vai impactar diretamente por causa das disciplinas envolvidas, por causa dos back-end services, por causa da automação, por causa dos testes, por causa da redução de nós envolvidos, né, diferentes pessoas, tudo isso para que você possa entregar o seu software de maneira mais eficaz e mais rápida, reduzindo o tempo. Então, para finalizar, até o Eduardo aí trouxe uma ótima conclusão. Eu acho que até não preciso nem falar mais nada. É muito sobre qualidade. Qualidade de ambientes é um grande indicador de como o seu projeto, o seu produto está andando. Ele evidencia seus problemas, ele evidencia muita coisa. É um fator também, da mesma forma que o back-end service às vezes é tão simples, mas traz muito conteúdo. E é aí que as crianças se separam dos adultos, né? O quão experiência você tem para resolver, que aí não é questão nem de você ler no livro e fazer, aí você tem que ralar mesmo, você tem que ver o problema, ir lá e resolver e ver se funcionou ou não. Paridade de ambientes é muito sobre isso, ele evidencia tudo no seu projeto, ele escancara, e se você cumprir com esse fator, pode ter certeza que até no livro do Beyond 12 Factor App, ele fala, se você cumpre com isso, os seus qualidades skyrocket, né? Eles vão para cima, eles vão disparar. Todas as suas métricas que você tiver, se você estiver se preocupando com isso, tendem a melhorar e muito. Eu acho que é um dos fatores mais importantes do livro e que você deve investir muito tempo. Então, concluindo aí, é tudo isso que a gente falou, é tudo sobre qualidade, é tudo sobre entrega. Eduardo, mais alguma coisa? Eu gostei muito desse episódio, eu gostei muito de poder falar sobre esse conteúdo. Espero que vocês, ouvintes, possam curtir bastante também. Fique à vontade de mandar o feedback pra gente. Se você tem um problema hoje no seu ambiente, manda mensagem pra gente. Lembra, a gente está no teams@unbounded.dev. A gente também, você pode tanto mandar mensagem pra gente no Twitter, nos outros canais, mas também chegar e mandar mensagem pro Álvaro ou pra mim no LinkedIn, sem problema nenhum. Nós estamos curiosos para entender, para saber como que vocês estão, como que está a sua jornada nisso. Então, da minha parte, Álvaro, é assim, gostei muito de falar sobre esse episódio, eu acho que a gente tem muito mais para falar. Então, vamos começar essa conversa. Eu acho que é um bom pontapé. Eu, pelo menos na minha cabeça, que vi umas 310 episódios diferentes para falar sobre, que trazem outros assuntos, né? Como eu falei, esse é um fator tão amplo, mas eu também adorei conversar sobre isso. É algo que a gente tava muito ansioso para falar sobre. A gente mencionou, acho que desde o primeiro episódio, a variedade de ambientes e vem sempre cobrindo alguma coisa. E como a gente tá fechando aí nessa série, tem mais aí 5 episódios pra gente tratar, estamos no 10º episódio já, veja bem. Então, estamos muito próximos de terminar. Então, a gente tá começando a fechar muitos nós que a gente abriu no começo e agora a gente tá trazendo a solução mais complexa e mais completa. Então, é isso também. Tô muito curioso para saber como vocês lidam com esses fatores. Mandem pra gente, como o Eduardo falou. E muito obrigado por terem ouvido até aqui. Valeu, galera. Até mais. Até mais, tchau, tchau. Listen to Unbounded.dev.